Oi, gente, como vocês estão? Aqui é a Brenda. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como foi o processo do meu casamento. Eu me casei em março do ano passado. E assim, eu gostei muito do processo, sabe? Eu gostei muito de estar noiva, de organizar as coisas do casamento, apesar de que tem alguns momentos que a gente surta e não quer mais saber e quer jogar tudo pro alto, né? Apesar de ter muitos gastos e às vezes a gente acha que não vai dar conta. Mas, de modo geral, foi um momento muito especial para mim. E se tem alguém noivo aí, né, eu tenho certeza que também está sendo um momento especial para você. E eu quero contar alguns acertos que eu acho que eu tive no meu casamento, que talvez possam te ajudar também. E eu vou começar falando de uma coisa que talvez para algumas pessoas não faça sentido, né, que é meio que uma coisa obrigatória, e eu não tive, que foi o pré-wedding, que são aquelas fotos que a gente tira antes do casamento. Eu não quis tirar, porque eu nunca gostei de nenhum pré-wedding, sabe? Todos que eu vejo, eu não sei, eu não gosto. Eu acho que não fazia sentido pra gente. E aquelas fotos da pessoa correndo no meio do mato, ou então aqueles que tentam fazer diferente, aí vai pra uma lanchonete, vai pra um restaurante. Assim, não tô criticando as fotos, não tô criticando quem faz, mas pra mim não fazia sentido, sabe? Então a gente optou por não fazer. E pouco tempo antes, né, do nosso casamento, na verdade, quando a gente noivou, a gente tinha feito uma viagem e aí ele me pediu em casamento na viagem, e a gente tinha muita foto legal da viagem, sabe? Então, por exemplo, para o site, a gente acabou utilizando essas fotos. E para a gente não fazia sentido ter o pré-wedding, além do que sairia mais barato, né? Então, a gente não fez pré-wedding. E assim, eu achava que eu não ficaria confortável, sabe? Pra mim não fez sentido. Eu vi muita gente falando que o pré-wedding é importante pra ter meio que ter um relacionamento ali, né? Já conhecer o jeito do fotógrafo. Mas pra gente isso não fez diferença. No dia do casamento foi ótimo, nossas fotos ficaram ótimas, o fotógrafo era ótimo, entendeu? Então eu acho que isso aí não foi um ponto que pegou pra gente, não. Mas se você quer fazer o pré-wedding, assim, porque, como eu falei, isso aqui foram coisas que funcionaram pra mim, né? Na minha realidade, era melhor fazer desse jeito. Mas se você quer, se você sempre quis, velho, faz, entendeu? Uma coisa que eu vi de casamento, que hoje eu enxergo, é que se você quer muito uma coisa, você tem que fazer, sabe? Não fica na dúvida. É claro que tem a questão financeira, né? A gente vê se pode, mas às vezes vai mudar ali pouca coisa pra você fazer uma coisa do jeito que você quer. Então, vale a pena fazer daquele jeito, sabe? E a segunda coisa que eu acho que foi assim, uma das melhores decisões que eu tomei foi a de não usar salto no casamento. Eu casei de sapatilha e foi assim maravilhoso, maravilhoso, porque meu pé, não sei qual que é o problema, mas eu sinto muita dor no pé. Na verdade, ele é um pouco torto, enfim. Então, meu pé dói muito quando eu uso salto, sabe? Eu sinto muita dor mesmo. E mesmo que eu tinha comprado um sapato confortável, né? Eu até mostrei que ele é da Shein. Eu mostrei um vídeo de coisas que eu comprei na Shein pro meu casamento, mas assim, eu ia ficar muitas horas em pé, né? Meu casamento foi tipo 8 horas da manhã, e aí depois a gente foi pra festa, enfim, eu fiquei com ele até quase. Foi 8 horas da noite, né? O casamento foi 8 horas da noite, e eu fiquei quase até 8 horas da manhã no outro dia. Se eu tivesse de salto, nossa, eu teria sofrido muito, 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 muito. Porque ia tá doendo, né? E eu queria dançar, eu queria aproveitar. E a sapatilha me proporcionou isso. Eu não precisei tirar ela em momento algum, sabe? Eu fiquei a noite inteira com ela. E meu vestido não aparecia, né? Meu vestido não ia aparecer de jeito nenhum. A sapatilha não ia aparecer meu sapato. Então eu falei, velho, não faz o menor sentido. Eu já sou alta, eu não queria estar mais alta. Então, pra mim, não fazia sentido nenhum usar salto. E eu usei uma sapatilha assim. A sapatilha era linda e extremamente confortável. Então, uma excelente decisão. Outra coisa que, assim, é até meio engraçado, que a gente resolveu colocar isso, sei lá, uma semana antes do casamento, foi um peixe. Peixe mesmo para o pessoal comer, porque a gente se casou na quaresma, né? E a grande parte da nossa família é católica, e muita gente faz jejum de carne nessa época, né? Então, a gente colocou esse peixe e foi assim, um sucesso, um sucesso. Todo mundo falava desse peixe, entendeu? Até hoje tem gente que fala desse peixe, que nossa, que era um peixe muito bom e que não, que fez a diferença da festa. Mas aqui eu não quero falar exatamente para você colocar um peixe na sua festa, né? É,
Tô falando, assim, no sentido de você conhecer as pessoas, conhecer os seus convidados, ver a realidade deles, o que que eles gostam, né, porque às vezes a gente quer fazer uma festa, assim, muito chique, com muitas coisas diferentes, mas às vezes a pessoa que vai lá nem conhece aquilo, ela nem sabe o que que é, ela acaba que ela nem come, entendeu. Agora se ela vê uma coisa que ela tá acostumada e que aquilo ali tá com um sabor muito especial, vai ser muito marcante para ela, né. E também analisar essa questão da época, né, da época do ano que vocês estão, se é alguma época comemorativa, vocês podem pensar em colocar alguma coisa referente a isso, que já vai dar um charme todo especial para o casamento. Outra coisa super legal também que todo mundo elogiou, muita gente ficou falando disso assim, ó, meses depois, foi uma cabine de fotos que a gente colocou. Aquelas cabines que a foto sai na hora, só que era uma cabine, assim, diferente, ela era nova, aqui na cidade era nova, tinha acabado de começar, e ela era como se fosse um celular gigante, sabe, um celularzão assim, aí tinha a tela lá, né, que a pessoa se via e ela tirava a foto e já saía a fotinha ali na hora. E assim, isso foi um espetáculo à parte, né. E eu até fiquei com medo das pessoas acabarem ficando muito tempo na fila e não curtindo a festa, mas não aconteceu, né, porque aí ia um, tirava uma foto e assim, eu mesma consegui tirar foto com muita gente que eu não tirei as fotos protocolares, né, as fotos com o fotógrafo, porque o fotógrafo tira aquelas fotos do casal lá na mesa, tira foto com família, tira foto com algumas pessoas mais próximas, mas se eu fosse tirar uma foto com todo mundo, eu ia perder muito tempo. Então, lá na cabine eu consegui tirar foto com alguns amigos, né, que eu não tirei a foto lá com o fotógrafo, mas eu tenho a foto. E aqui, eu tenho uma aqui na minha frente agora, ó, que pra vocês verem como que ficou. Tá vendo? E já saí aqui com o nosso logo, o logo do nosso casamento e a data. Então, assim, eu achei que foi super legal. Outra coisa que eu tenho para falar, que não é exatamente sobre o casamento, é sobre o pós, né? Isso foi um vídeo que eu vi aqui na internet também, uma menina falando sobre isso, e agora que eu já vivi, eu acho que faz muito sentido, que é o de ter uma lua de mel imediatamente após o casamento, né? Porque assim, ali próximo, não precisa ser você sair do casamento e já ir pra lua de mel. Mas tem alguns casais que planejam pra fazer depois de muitos meses, depois de muito tempo. E assim, na minha cabeça, acaba que não é uma lua de mel, né, acaba que é uma viagem normal. Talvez a pessoa realmente trabalha, não consegue fazer ali naquele momento, mas nem que seja ir numa cidade vizinha, né, passar só o final de semana, ir num Aras, alguma coisa, ou então pelo menos passar uma noite, assim, num hotel, antes de ir pra casa, sabe, eu acho que isso faz muita diferença, completa o casamento, né. Porque igual no meu caso, a gente casou no sábado, aí a gente saiu da festa e dormiu num hotel, porque a gente já ia viajar no dia seguinte, o hotel era de frente para o aeroporto. Aí a gente ficou nesse hotel e no dia seguinte a gente já viajou, e a gente só veio pra casa, tipo, mais de uma semana, quase 2 semanas depois. E eu acho que isso fez muita diferença, porque se a gente viesse embora e fosse fazer essa viagem só depois, não seria uma lua de mel, seria só uma viagem, né. E aqui eu tô falando para as pessoas que vão fazer uma lua de mel, que planejam e que podem, que têm essa disponibilidade, né, de fazer logo. As que não têm, infelizmente, realmente vai ter que esperar um pouquinho. Última coisa, que assim, essa foi a que mais fez diferença, disparado pra mim, foi a de confiar em Deus, absolutamente, né. Como eu falei, eu sou católica, e o meu casamento foi na igreja católica, e assim, gente, no dia não, no processo inteiro, né, do meu casamento, como eu falei, teve momentos que eu pensava assim: "Véi, pra que que eu tô fazendo isso?", sabe. É muito dinheiro, eu não vou conseguir, talvez eu gaste com outra coisa, e eu pensava em desistir, mas a partir do momento que a gente decidiu, falou: "Não, vamos fazer", eu sempre tive muita confiança em Deus. E isso me dava uma tranquilidade, assim, enorme, enorme. No dia do meu casamento, todo a semana inteira, eu não fiquei ansiosa nem um momento, nenhum momento, porque eu sabia que ia ser perfeito, entendeu? E perfeito não é exatamente do jeito que eu imaginava, não era que as flores iam estar exatamente como eu imaginava, mas é porque eu coloquei um propósito muito maior, né, que era ali realmente essa a construção do matrimônio e depois de comemorar com as pessoas que a gente amava, que fazia parte da nossa família. Apesar de que durante esse processo a gente escolhe literalmente ali a cor do guardanapo e são muitos detalhes, muita coisa pra gente pensar, eu acho que quando a gente confia em Deus e coloca ele à frente disso, o propósito é muito maior, entendeu? Então todas essas outras coisas são meio que insignificantes.
Tanto que tiveram coisas que estavam, assim, diferentes do que eu tinha imaginado lá no casamento, e isso era uma coisa que eu tinha muito medo, porque eu sempre fui uma pessoa assim, tipo, se não é do jeito que eu não quero mais, entendeu? Eu falei que é assim, então vai ser assim. E aí eu tinha muito medo disso, principalmente com a decoração, né? Eu pedi pra estar de um jeito, e aí eu chegasse lá, tava diferente, porque eu não tinha o que fazer, né? Já tava todo mundo lá, já tinha chegado, como é que eu ia mandar todo mundo embora? E ia falar pro decorador vir de novo pra arrumar? Não tinha como. E aí, durante todo o processo que a gente estava organizando, eu sempre pedia para Deus tirar esse sentimento do meu coração. Eu sempre rezava e falava: "Deus, por favor, não deixa que coisas pequenas, atrapalhem esse dia tão importante, esse dia que o Senhor preparou pra gente com tanto carinho, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso". E assim, e realmente foi. Apesar de eu querer no meu eu humano, eu querer algumas coisas muito específicas, eu tentava entregar ao máximo, sabe. E foi muito mais do que a gente poderia imaginar. A gente recebeu muita ajuda dos nossos familiares, então a gente conseguiu fazer coisas que a gente não imaginava, né, conseguiu ser muito mais do que eu esperava. E eu acho que essa tranquilidade, essa calmaria que eu tive foi, assim, primordial para o casamento ser de como foi, sabe, para hoje eu olhar e ser tão grata por tudo que aconteceu, porque como eu disse, tiveram coisas que não foram, assim, do jeito que eu imaginava, mas isso não estragou em nada nosso momento, sabe. Nada, nada mesmo. Se tem alguma coisa que te preocupa, se tem alguma coisa que você acha que pode te irritar, te atrapalhar naquele dia, afasta isso de você, entendeu. Durante o processo do noivado, já vai preparando seu coração, já vai preparando as pessoas que estão ao seu redor, tanto que quando a gente estava indo para a recepção, que a gente saiu do casamento, né, e foi para a recepção. Aí, meu marido recebeu uma mensagem de um amigo que já estava lá na recepção e ele mandou uma foto de como estava no lugar. Aí, e estava diferente do que a gente tinha planejado, exatamente a decoração estava diferente. Aí na hora ele olhou para mim e falou assim: "Nossa, o casamento foi tão legal, foi tão bonito, foi tão maravilhoso, tal. Nós não podemos deixar que as coisas pequenas estraguem esse momento, né". Aí eu tô assim: "É, não vamos deixar", porque, assim, ele já estava com medo de eu ficar frustrada com o que eu ia ver. Mas na hora que eu vi também eu falei: "Véi, isso aqui", e assim, são coisas, uma coisa muito importante também, que eu acho que a gente se apega muito a detalhes, porque nós escolhemos aqueles detalhes, né, nós como noiva, como noivo. E as outras pessoas não sabem, entendeu? Tipo assim, por exemplo, eu planejei colocar um arranjo de flor aqui, aí quando eu chego o arranjo de flor tá aqui. E eu vou ficar frustrada, porque não tá onde eu pedi, mas os convidados não sabem, vai estar lindo do mesmo jeito, o arranjo tá lá do mesmo jeito, entendeu? Tá compondo, tá legal. Uma coisa tá horroroso não ter, né, não ter cabimento, mas às vezes são coisas pequenas que a gente deixa estragar um momento tão especial, que depois que você olha, depois que passa, você fala: "Véi, por que que eu fiz isso?", né. Então eu acho que aproveitar esse momento do noivado, apesar das dificuldades, das condições financeiras, que eu sei que muitas vezes pode pegar, mas sempre colocar na mão de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais do que os seus planos, tá bom? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tenho outras coisas para falar também, eu gostei muito desse processo do noivado, eu gosto muito de falar sobre isso. Se vocês quiserem eu posso fazer mais vídeos falando sobre isso, falando sobre como foi meu casamento, e me contem se vocês estão noivos, se vocês já vão casar, ou se vocês só gostam de saber sobre isso também, tá? Fiquem com Deus e tchauzinho.